Tá, mas agora eu vou botar a linha na fogueira do Menezes. Vou te botar na fogueira, Menezes. Te prepara. Vamos lá. É o seguinte. Aqui no Brasil, as pessoas têm muito a mania, honestamente é uma mania, eu entendo, de querer escolher as melhores ações. Então, os caras, ao invés de comprarem um fundo, eles decidem, não, eu quero comprar Vale 3, eu quero comprar VEG, eu quero comprar OIBR, quero comprar Cogna. E aí elas vão lá e compram, na sua individualidade, essas ações. Eu sei que no exterior eles trabalham muito mais com o conceito de ETFs e eles trabalham muito mais com o conceito de carteiras que vão ser escolhidas por gestores. Então a pergunta que eu tenho para você é, o que você considera mais inteligente? A pessoa escolher as diferentes BDRs, por exemplo, eu vou comprar Google, Apple, Microsoft e Amazon, e um pouquinho de Johnson & Johnson. Então compra essas 5 BDRs, ou seria mais inteligente dela alocar o valor no IVVB11, porque como o Leandro muito bem mencionou agora há pouco, são as 500 ações da economia americana. Então, o que faria mais sentido, IVVB11 ou escolher BDRs particulares e comprar um pouquinho delas? O que tu acha que é mais inteligente? Não, ótima pergunta, Stormer, e realmente é para colocar lenha na fogueira, porque isso vai muito, e é também do trabalho que a gente faz no dia a dia com os clientes, isso vai muito do nível de entendimento do cliente, da questão de o quanto ele estudou, ou por quais motivos ele escolheria alguma ação especificamente, e também o nível de conhecimento e experiência. O quanto que eu quero estar exposto, aí entra a questão do perfil de risco, quanto eu quero estar exposto a uma ou duas empresas, ou para iniciar nesse mercado, eu vou optar por um fundo que é gerido por uma gestora que entende que é ela que vai estar fazendo a movimentação nesses ativos. Então, vai depender, respondendo objetivamente, depende. Se o cliente já tem mais segurança e conhecimento ali e quer tomar o risco de uma empresa individual, de escolher um ponto de entrada, um ponto de saída, por algo que ele esteja percebendo que está num bom momento, esse cliente, ele vai fazer isso também e ele sabe quanto que ele vai alocar do seu capital. Agora, para um cliente que está começando, um investidor que está começando, que quer desbravar inicialmente esse mercado, o mais recomendado seria começar através realmente de uma ETF, que hoje, até estendendo um pouco a ETF, né, que é o Exchange Traded Fund, ele é um fundo de índice, ele replica um índice seja de setor, seja de ações, seja de commodities, ou seja de uma commodity específica, como o Gold 11, por exemplo, que replica o ouro dolarizado, né, tem mais essa questão de câmbio também. Então eu posso, vamos lá, tá falando sobre um BOVA11, que é o mais comentado, né, já era bem negociado antes da liberação de BDRs e ETFs aí para o investidor geral. O BOVA11, ele é um índice que replica o Bovespa. Então, eu estar comprando BOVA11, eu estou comprando aquele rol de ações do Ibovespa, assim como temos outras ETFs aí que talvez a gente não esteja com contato no dia a dia, mas tem o Small 11. O Small 11, ele replica o índice das Small Caps. Então, ali também tem um rol de ações consideradas Small Caps que estão elencadas nesse índice, né, nessa ETF. Assim Perfeito. Como o Divo 11, até antes ali, o espectador tinha perguntado a respeito do dividendo em BDR. Transferindo essa pergunta para ETF, o ETF ele não paga dividendo. Então, vamos lá, a gente tem a ETF Divo 11, que ele é específico do IDIV, né, o Índice de Ações Pagadoras de Dividendo. Tá, mas como que o índice de dividendo não paga dividendos? Esses dividendos, eles entram para a conta da gestora e eles são automaticamente reinvestidos no próprio fundo. Exato. Então, o reflexo desse dividendo, ele vai impactar na cota que o investidor tem ali, que ele possui. Na verdade, essa é uma discussão filosófica infinita, né? Porque, basicamente, existem dois tipos de investidor, né? Um que acredita na impossibilidade de gerar um retorno maior do que a média, digamos assim, e que desenvolve uma política de simplesmente comprar índices amplos de ações ou ETFs que são amplos em relação
a sua classe de ativo, montando então uma diversificação de carteira como forma de proteger contra os riscos, e que no longo prazo o retorno médio vai ser melhor assim do que tentar fazer o que se chama de stock picking, né? Ou seja, identificar qual ativo que tem o maior potencial de crescimento e alocar esses ativos e alocar e desalocar numa frequência maior, né? Então, basicamente o que se tem de um certo consenso é que para as pessoas que têm talvez, né, um pouco menos de conhecimento ou um pouco menos de perfil de risco ou de capacidade de acompanhar de perto, né, valeria a pena pensar numa forma de investimento mais passiva, que é se focar em poupar o máximo possível e alocar, né, de forma diversificada em vários ativos de qualidade ou ETFs amplos, né, que é uma coisa bem popular aqui nos Estados Unidos. E para aqueles que têm uma veia, né, mais de mercado, que entendem mais como o mercado funciona, que tem mais tempo, mais disponibilidade, mais disposição ao risco, poder, né, fazer aí as suas alocações de uma forma mais ativa. A gente poderia definir aí a grosso modo dessa forma, né? Qualquer que seja o seu perfil, quanto mais alternativa você tiver, melhor, né? E o legal aqui do mercado americano é isso, né? Você tem pelo menos 5.000 ETFs dos mais diversos tipos, e às vezes com 6, 7 ETFs na sua carteira você consegue ter aí uma diversificação a praticamente todo o mercado.